um lado, o titã da força do universo Marvel, Guri Esmeralda, a arma secreta dos Vingadores, Hulk. Do outro lado, o careca de capa, o mestre do Genos, o herói mais poderoso de One Punch Man, Saitama. Esse vídeo hoje vai ser polêmico demais. Então agora vai comigo quem venceria se esses dois lutassem direto na estrada, pá, 100 mil por hora. Pô, vamos ver agora. Tudo isso eu acho que a gente finalmente pode responder qual dos dois venceria essa luta caso os dois se enfrentassem. E com muita dor no coração e morrendo de medo de vocês começarem a me apedrejar aqui embaixo, eu digo que o vencedor dessa luta é o... Rufem os tambores. Saitama. Sim, Saitama é invencível. Já viu, né? Que o mangá pode ter mostrado que o Saitama não é só muito poderoso. Ele é literalmente invencível. É impossível derrotar um cara desse. Sabe essas fanarts do Saitama contra Goku, contra Superman, enfim. Essas coisas todas do Saitama batendo nessa galera? Virou canônico, né? Saitama é um personagem incrivelmente complexo e bem construído, com camadas de introspecção e até depressão, pois, apesar de ter a vida que sempre quis, ele não consegue realmente aproveitá-la. One Punch Man é uma obra anti-clichê, como o próprio criador, Oni, propôs, com Saitama começando a história já no auge de seu poder, sem a necessidade de uma longa jornada para mostrar como ele ficou forte. A ideia era romper com a fórmula comum dos mangás shonen e trazer algo novo. No entanto, muitas pessoas não conseguem focar na narrativa e na proposta da obra e acabam distorcendo seus elementos, criando mitos que fogem completamente do que ela realmente apresenta, como a famosa falácia de que Saitama é invencível e foi criado para ser imbatível, um conceito equivocado, espalhado até pelo maior canal nerd do mundo. Sério, é vergonhoso as bostas que o Peter fala sobre o One Punch Man. Gosto muito de One Punch Man e considero uma das melhores obras atuais. No entanto, ela é frequentemente prejudicada por parte do fandom, que muitas vezes sequer acompanha o mangá ou o anime, mas espalha desinformação sobre o personagem. Neste vídeo, vou inaugurar uma série onde desmascaro mitos e desfaço equívocos sobre personagens e suas obras. E, para começar, trago Saitama, um dos personagens mais superestimados da atualidade no quesito poder, e um dos mais mal interpretados de todos os tempos. Se gostar do conteúdo e achar interessante, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente para ajudar no engajamento e na divulgação. Sem mais enrolação, vamos lá. A ideia de que Saitama foi criado para ser invencível e derrotar qualquer adversário com um único golpe é uma afirmação comum entre muitos fãs de One Punch Man e é amplamente difundida por grandes canais, como o E-Nerd. Contudo, essa é uma interpretação incorreta e uma deturpação do personagem Saitama e da proposta original da obra. Em entrevista ao canal japonês Seiji Yamada Shonen Sundai, o autor, Oni, explicou que sua intenção ao criar Saitama e One Punch Man foi subverter um clichê presente em muitos mangás shonen, o herói que passa a obra inteira em uma jornada de evolução, atingindo seu auge apenas no final da história. Oni quis fazer algo diferente, criar um protagonista que já começa a história em seu máximo, como se ele estivesse no fim de sua jornada desde o início. 漢字で浮かんだのはキャラクター来たのまあどうせならなんか、あんま被ってない、まあ被ってないっていうか、まあ普通の少年漫画もすごい好きなんですけど、たくさん読んだんですけど、最初から最終回みたいな、最終回状態の主人公の大成功だね。ああ、なるほど。最終回状態の強さの主人公で1話からスタートしたら面白いかなって思ったのが最初の1話書き終わってから気づいて、1話はもう言葉のなんか文字のワンパンマンっていうワンパンで敵を倒してまたワンパンで終わってしまったっていうもう本当そこだけ浮かんで、一発ギャグで、つまらぬものを切ってしまったんだ。そうですね。はい。 Assim, Saitama é apenas um personagem que já inicia em seu pico de poder, fugindo do clichê. Não há nenhuma afirmação de invencibilidade absoluta. Essa ideia é reforçada pelo anime, que não mostra um treinamento completo ou explica totalmente como ele rompeu seus limites, apenas insinua alguns elementos em breves flashbacks. Além de ser uma afirmação incorreta, dizer que Saitama é invencível desrespeita a visão de Oni e ignora a proposta de sua criação, desvalorizando a ideia original que trouxe tanto sucesso à obra.
Essa interpretação reflete falta de conhecimento sobre a obra ou a incapacidade de realizar uma simples pesquisa. A ideia de que ele vence qualquer um com um único golpe também é uma falácia, especificamente uma falácia da falsa generalização. Ao afirmar isso, ignora-se o fato de que ele não derrotou Boros, Orochi ou Garou Cósmico com um único soco. Na luta contra Garou, Saitama inclusive comenta que iria lutar com seriedade e, de fato, precisou ir além de seus limites para vencer. A própria Shonen Jump confirmou que Saitama teve que se esforçar além de seus limites para derrotar Garou. Esse tipo de interpretação distorce a história e, na prática, desrespeita o próprio autor, Oni, que nunca quis transmitir essa ideia de invencibilidade absoluta. Saitama nunca se feriu? Isso é uma mentira. Saitama foi ferido por Garou. O próprio Saitama afirma que se feriu, já que quebrou a promessa que fez para um garoto de não se ferir durante a luta contra Garou. Em japonês isso também é afirmado. Não é erro de tradução. Boros conseguiu amassar o estômago de Saitama com um chute. Não é como se o corpo dele fosse apenas sangue e carne. É quase como aço. Embora o golpe não tenha causado muito dano, conseguiu comprimir o estômago do careca. Vejo poucas pessoas comentando sobre isso, o que mostra como muitos não analisam as lutas de Oni Punishman de forma realmente honesta, digamos assim. Saitama não tem força infinita, como mencionado no capítulo 88. Saitama possui uma evolução sem fim. Qualquer um que consiga quebrar seu limitador, conforme afirmado pelo Dr. Genos, adquire uma evolução exponencialmente infinita. Os monstros da obra também quebraram parte de seus limitadores, tornando-se mais poderosos. Esse limitador foi colocado para restringir a evolução e o crescimento dos seres vivos, e, ao quebrá-lo, é possível evoluir indefinidamente. No entanto, o personagem não possui força infinita, pois primeiro precisa quebrar o limite atual que tem, ou seja, o limite de força que possui, para poder evoluir e superar essa barreira. Portanto, Saitama apenas experimenta uma evolução semelhante à dos Saiyajins, por exemplo. Assim, qualquer personagem que fosse infinitamente mais forte que ela poderia derrotá-lo com um único golpe. Quando Garou lutou contra Saitama, ele fez com que Saitama superasse sua força naquele momento, uma vez que estava copiando suas habilidades. Garou não era mais forte que Saitama, ele apenas alcançou um nível igual ao de Saitama por estar imitando-o. Isso forçou Saitama a ficar mais forte, evoluindo durante a luta, tornando-se mais rápido e impedindo Garou de copiá-lo. Saitama não enfrentou alguém mais forte que ele, pois isso resultaria em um ataque mortal. Esse fato é apresentado e demonstrado na própria obra de Oni Punishman. Futuramente, no capítulo 166, isso é comprovado, com Saitama evoluindo ao ser igualado a Garou. Ou seja, ele conseguiu liberar todo o seu poder, permitindo-lhe evoluir e, assim, se tornar mais forte e mais rápido. Após essa evolução, Saitama ficou tão rápido que Garou não conseguia mais copiá-lo, pois não conseguia enxergá-lo. Murata detalhou isso e praticamente confirmou essa evolução exponencial dele, criando um gráfico no capítulo que ilustra claramente que Saitama possui uma evolução exponencial, a qual só ocorre quando ele dá tudo de si, ou seja, libera o máximo de seu poder. Quando isso acontece, ele consegue evoluir e superar seus limites. No site oficial da Ong Jump, afirma-se mais uma vez que Saitama tem uma evolução exponencialmente infinita. No capítulo 77 do mangá e no episódio 9 da segunda temporada, Saitama conversa com King e desabafa sobre o fato de sua vida não ter mais sentido, pois se tornou poderoso demais e não consegue mais evoluir, sentindo-se incapaz de aumentar seu poder. Por isso, ele enfrenta um tédio constante, já que não encontra desafios e seu poder permanece o mesmo. O próprio Saitama afirma ter um limite, ou seja, uma limitação. Mais adiante na história, quando Saitama finalmente consegue liberar seu poder máximo, algo que sempre desejou, é revelado que, ao atingir esse nível máximo e sentir alguma emoção, ele consegue evoluir, ultrapassando seus limites e alcançando um novo patamar de força. Não se sabe se o autor, Oni, planejou essa capacidade para o personagem desde o início ou se isso foi um retcon, pois o próprio Oni afirmou que Saitama começou a obra em seu máximo de poder. No capítulo 77, isso é reafirmado pelo próprio personagem em diálogo, inserido pelo autor. Independentemente disso, essa é mais uma prova de que o personagem possui limitações e que, ao liberar todo o seu poder, ele evolui, reforçando o conceito de uma evolução exponencial sem fim. O capítulo 77 serve como prelúdio para esse desenvolvimento, enquanto o capítulo 88, com a explicação do Dr. Genos, introduz o conceito do limitador, e o capítulo 166 confirma definitivamente que Saitama pode evoluir. É isso, qualquer personagem mais forte que Saitama, que venha com a intenção de matá-lo desde o início da luta, o venceria com um golpe. A verdade é essa, doa quem doer. Mesmo se Saitama tivesse força infinita, o que não é o caso, seu poder máximo seria universal 3D, já que destruir um universo infinito garantiria ao personagem um nível alto universal ou universal. Poder infinito ou força infinita não é a grande coisa na ficção. Prosseguindo para outro tópico, muitos também falam sobre o Saitama ter transcendido os conceitos de espaço e tempo e criado um multiverso a voltar no tempo. No entanto, isso obviamente é um equívoco. Algumas pessoas tiram de contexto a explicação de Genos sobre o acontecido, interpretando que o multiverso em Oni Punishman segue a teoria dos muitos mundos.
Essa falácia surgiu quando Saitama voltou no tempo com a ajuda de Garou. Vejo que muitos descontextualizam o feito, então vou explicar. Garou e Saitama geraram suas partículas e antipartículas usando um universo interior para voltar no tempo e impedir que a tragédia do futuro se repetisse, alterando o curso dos eventos. Assim, eles conseguiram modificar o futuro. Saitama apenas voltou no tempo, e isso ainda com a ajuda de Garou. Quando ele derrotou Garou, antes que este alcançasse um nível de ameaça tão grande como anteriormente, Saitama foi afetado por uma consequência atemporal. Ele se fundiu com sua versão do passado, sendo apagado. As lembranças do que aconteceu, o aumento de poder que ele obteve e a habilidade de voltar no tempo ensinada por Garou foram completamente apagados, como se nada tivesse acontecido. Personagens que estão além do tempo não são afetados por fenômenos temporais, como essa consequência que atingiu Saitama. Isso demonstra claramente que ele não é 4D ou 5D, a própria obra se refuta nesse sentido. Sobre Saitama ter criado um multiverso, isso é apenas má interpretação. Genos afirma que o futuro que não aconteceu, pois foi alterado, é apenas um dos cenários possíveis, que pode ter se ramificado em uma linha do tempo alternativa, junto com outras possibilidades, devido à ação de Saitama ao voltar no tempo. Esse conceito está de acordo com a teoria dos muitos mundos e a meme é algo bem simples de entender. Curiosamente, a explicação de Genos reforça o fato de que Saitama se fundiu com sua versão do passado, apagando a versão futura, já que o futuro de onde ele veio não ocorreu após a mudança na linha do tempo. Usar o argumento mas o núcleo de Genos do futuro não se fundiu com o núcleo do passado é uma falácia de falsa equivalência. Autores estabelecem seus próprios conceitos de paradoxos em suas obras. No caso de Oni Punishman, parece que apenas seres vivos com alma e mente são afetados por paradoxos, enquanto objetos inanimados permanecem intactos. Isso é a interpretação básica do texto, mas parece que muitos fãs não prestam atenção nos detalhes da obra. Além disso, existe um paradoxo temporal que explica como objetos podem não ser afetados por paradoxos temporais. O paradoxo de Bootstrap, que provavelmente inspirou o conceito de viagem no tempo em Oni Punishman. O paradoxo de Bootstrap, também conhecido como o paradoxo da causalidade ou paradoxo do autossustento, é uma situação hipotética na qual um objeto ou informação existe sem nunca ter sido criado, devido a uma sequência de eventos onde ele é levado de volta no tempo e se torna a própria causa de sua existência. Esse paradoxo é frequentemente discutido em contextos de viagens no tempo. Um exemplo clássico do funcionamento do paradoxo seria o de um cientista que recebe um livro detalhado sobre como construir uma máquina do tempo. Ele segue as instruções e eventualmente constrói a máquina. Depois, ele usa a máquina para voltar no tempo e entrega o livro para si mesmo em um ponto anterior no tempo. Nesse cenário, o livro nunca foi realmente criado, ele simplesmente existe em loop temporal, sendo passado de uma versão do cientista para outra. Outra inverdade propagada no fandom é que Garou recebeu o poder de tremer o universo. Isso é, na verdade, uma metáfora sobre o Garou conseguir manipular e entender as energias do universo. A tradução correta seria algo como desequilibrar o universo. Não há nada que indique um nível de poder universal. O kanji utilizado remete a movimentos, oscilações ou perturbações, e, no contexto da frase, isso é claramente uma figura de linguagem ou metáfora. Agora vamos falar sobre o feito de interação não física de Saitama. Isso ocorreu na mente de Phoenixman. Saitama foi conectado acidentalmente por ele, o que é um feito de interação não física, como quando ele segurou o portal de Garou. Saitama não entrou fisicamente no espaço mental com um soco, essa foi apenas a maneira como ele entendeu que chegou lá. Na verdade, ele foi capturado pela técnica de Phoenixman. Todos que estavam no espaço mental, incluindo Saitama, nunca saíram do lugar. O quadro onde ele sai da dimensão mental e o quadro onde ele estava parado antes de ir até lá são idênticos, pois ele estava apenas conversando mentalmente com Phoenixman e o Imperador Criança. Agora, para encerrar, irei abordar as falácias envolvendo o Empty-Void e seu corte dimensional, além da dimensão extradimensional que ele tem acesso, Oni Punishman 201v2. Nesse capítulo, há mais um complemento à afirmação de Genos sobre os mundos paralelos. O multiverso de Oni Punishman parece seguir a teoria dos muitos mundos e a meme foi mostrado que Empty Vazio pode ir para um local extradimensional, não limitado pela causa e efeito dos demais universos, conseguindo conectar diferentes espaços-tempos, sendo um hiperespaço extradimensional. Usando o cubo de Gold e o poder cósmico roubado de Garou, Empty Void já havia demonstrado a habilidade de se teletransportar para outras dimensões, semelhante ao Blast. Esse teletransporte permitiu que ele acessasse esse local extradimensional que conecta a outras realidades. O capítulo reforçou a afirmação de Genos de que Oni Punishman segue a teoria e a meme por fim. O capítulo também dá a entender que as dimensões em OPM poderiam ser dobradas ou ligeiramente distorcidas. Sobre o ataque corte dimensional de Empty Void, ele não afeta o universo diretamente, mas sim vai para um local extradimensional, encontra a realidade onde quer atacar um personagem e lança um ataque a partir desse local. Embora o ataque venha de fora, é possível desviar ou sentir o ataque chegando, como o Flash conseguiu fazer. Qualquer um com velocidade da luz pode desviar do ataque. Essa habilidade difere do corte dimensional de Yumi em Black Clover, que ignora qualquer barreira dimensional e pode cortar dimensões. O ataque de Empty Void não afeta a dimensão em si, mas apenas um alvo escolhido a partir do local extradimensional.
Em resumo, é um ataque que ignora a durabilidade convencional e pode ser surpresa, mas é possível esquivar-se se tiver velocidade da luz e algum nível de poder extrasensorial para prever o ataque. No capítulo 207, essa habilidade do Void é explicada com mais detalhes. Ele precisa fazer um selo de mão para acessar a dimensão extradimensional, de onde pode atacar de surpresa, lançando diretamente o ataque nessa dimensão. Esse ataque atinge o alvo escolhido no universo correspondente. Não se confundam com o que Blast disse sobre essa dimensão extradimensional ser superior. Isso não significa que ela seja uma dimensão superior com um eixo dimensional a mais. A referência é mais no sentido de ser uma dimensão que conecta outras, e não uma dimensão superior no sentido literal. Pelo que se entende, a única dimensão realmente superior seria a dimensão do God. O Void também não está em uma dimensão ou plano superior, já que ele é afetado pelo Sonic e pelo Flash. Além dele ser notado pelos dois, coisa que não ocorreu com o God, justamente por ele ser de uma dimensão superior. Neste capítulo, é enfatizado novamente que o corte dimensional de Void é mais um ataque destrutivo, do qual é possível desviar por teletransporte, como Blast fez no final do capítulo, salvando Sonic, Flash e a si mesmo. Até mesmo por meio de uma percepção extrasensorial somada com uma velocidade da luz, torna-se possível desviar do ataque sem grandes problemas, como expliquei anteriormente. Para encerrar o tópico sobre o vazio, vamos abordar se ele realmente dobrou as dimensões do local extradimensional, como muitos fanboys de OPM afirmam, ou se as dimensões já estavam dobradas. As dimensões estavam sendo dobradas ou já eram dobradas. Já eram, e isso acontece, justamente pela conjugação da citação, que diz, em uma dimensão dobrada e como uma bolha, ou seja, em uma dimensão dobrada. Essa oração está se referindo à característica de uma dimensão, definindo-ela como dobrada, como uma bolha. Essa frase se refere-se à característica dela ser dobrada, com a analogia de uma bolha. Essa oração como um todo, reflete a ideia de que, as dimensões já são dobradas por si só, e para isso, elas não precisam de nenhuma interferência externa, pois, essa é a sua fisiologia. Mas eu lhe mostrado que as dimensões são dobradas. Bom, indo para o capítulo 201v2, Void se sobressai no hiperespaço, onde ele fica do lado da linha temporal principal, dessa forma, dando a liberdade de observarmos as características desse mundo paralelo. Observando de forma analítica, podemos entender que, de fato, são distorcidos, e pode-se entender isso nessa imagem. Pode-se observar que o espaço entre Flash e Sonic estão dobrados, distorcidos. Então, de fato, os mundos paralelos são visualmente dobrados como bolhas, que distorcem a luz de dentro dela, pela refração. Void não dobrou as dimensões. Esse acontecido no mangá não é um feito universal. Alguns também distorcem a parte em que o vazio puxa o espaço para se teletransportar, dizendo que ele teria puxado o próprio universo, no intuito de afirmar que o vazio seria universal. Vamos esclarecer, o vazio não puxou o universo, ele utilizou uma habilidade de teletransporte dimensional, movendo o espaço para se deslocar a outro local ou dimensão. Flash perguntou ao Blast se o vazio conseguia se mover entre dimensões como ele, e o Blast confirmou. Esse argumento, além de ser desonesto, também poderia se aplicar a outras obras. Em Bleach, já no capítulo 2, o menos grande seria considerado de nível universal, por ter rasgado o espaço do Ecomundo para acessar o mundo humano. Até Jujutsu Kaisen seria universal, já que uma personagem, Uro, é capaz de dobrar o espaço, kkk. Essas habilidades extremamente comuns na ficção só são superestimadas quando se trata de OPM, mostrando o quanto as pessoas têm a mente influenciada quando se trata desse mangá. Para fechar esse tema das falácias envolvendo Void, vamos refutar o ocorrido no capítulo 209 que muitos tiraram de contexto para masturbar o Saitama. Nesse capítulo da luta contra Void, Saitama acaba agarrando as espadas do Void e puxando ele de volta para a Terra. No entanto, muitas pessoas estão tirando esse feito de contexto para afirmar que isso prova que Saitama é invencível, que ele pode interagir com outras dimensões, e até que ele conseguiu puxar o Void de uma dimensão 4D ou 5D. Eles alegam que Saitama é imune a cortes dimensionais e blá blá blá. Vamos contextualizar o capítulo direito. No capítulo, o Void estava usando seus cortes dimensionais na Terra para atacar o Blast e o resto do time, enquanto suas espadas estavam cortando a superfície. Nesse momento, Saitama agarra as espadas, que estavam diretamente conectadas ao Void, já que ele estava segurando elas. Isso faz com que o Void seja puxado para o chão junto com as espadas. Como expliquei, Saitama não puxou o Void de uma dimensão superior, ele apenas puxou as espadas que o Void estava segurando. Isso fez o Void ser puxado junto. O corte dimensional do Void é mais como um ataque de longo alcance. Ele lança um corte de uma dimensão para outra, ou seja, um corte espacial. A dimensão acessada pelo Void não é superior, não é 4D nem 5D, como já mencionei em outros tópicos. Saitama não pode interagir ou perceber dimensões superiores até o momento, e isso é bem simples de entender, mas muitos se cegam por fanatismo ou pura ignorância. Além disso, o capítulo deixa claro que as lâminas do Void cortam o espaço, e talvez ele use as propriedades de manipulação espacial nas lâminas, o que daria um pequeno tributo a esse conceito. Mas o corte em si é insignificante no espaço, já que ele não foi capaz de cortar os portais do Blast, conseguindo apenas cortar o braço do Blast quando ele retirou o braço de um portal para atacá-lo.
É bem óbvio, mas quero deixar isso bem claro, esse feito não significa nada demais. Não garante que Saitama tenha imunidade a ataques de corte dimensional, como o Ryumi, que é um corte dimensional de verdade. Isso é um fato, e quem não gostar, que se dane. Outra coisa, esse capítulo reforça que o Void não tem a capacidade de cortar dimensões ou espaço-tempo. Ele só pode realizar cortes na dimensão extradimensional onde ele está, atingindo um alvo específico nessa outra dimensão. Quanto à frase de Void, ao invés de fatiar você à distância, vou torturá-lo diretamente. Isso não melhora em nada a ideia de Saitama ter parado um corte com um pouco de propriedades espaciais. Talvez as espadas do Void tivessem uma forma energética antes de ele ser puxado, o que poderia sugerir que Saitama teve uma interação não física com elas. Mas isso não significa que Saitama tenha algum tipo de interação com outra dimensão. Ele simplesmente puxou as espadas que estavam na Terra para puxar o Void. Isso não indica nenhuma interação interdimensional real. Esse efeito não é, em hipótese alguma, um feito 5D ou 4D. E se você procurar, verá que outros personagens fazem coisas muito mais impressionantes em uma escala muito maior. Por exemplo, o Superboy Prime literalmente socando um buraco na quinta dimensão e puxando um X-Pitak de lá. Isso é bem mais impactante. E é engraçado como esse tipo de axis em Oni Punchman vira uma prova de que o poder do Saitama é ilimitado, que ele transcende a física e a lógica. Como se fosse uma grande revelação, mas ninguém faz esse tipo de alarde quando o Gogeta e o Broly destroem dimensões na porrada, por exemplo. É impressionante o que a popularidade pode fazer com um universo. Literalmente, o Super Blue e o Gotenks fazem buracos na realidade só por gritar, mas ninguém fica se masturbando com esses feitos infinitamente mais impressionantes. O que mais me incomoda é esse misticismo criado em cima de Oni Punchman. Se o Saitama parar uma bala queima-roupa, vai ter gente dizendo que ele transcende o espaço-tempo só por fazer isso. O nível de fanatismo dessa fandom para colocar o personagem em um pedestal que ele não está é impressionante. E é isso, pessoal. Quem sabe no futuro eu faça um vídeo só sobre o Void, desmentindo todas as mentiras em volta do personagem. Neste vídeo apenas refutei as principais e mais comentadas. Algo bastante questionável que a comunidade também faz é utilizar momentos cômicos do mangá para afirmar que Saitama seria um personagem piada. No entanto, o próprio autor, Oni, já desmentiu essa visão, explicando a verdadeira ideia por trás do personagem. Um exemplo é uma cena extra, que ocorre após o capítulo 207, acredito que seja oficial, onde os piratas da frota de Boros atacam Saitama, mirando sua cabeça com disparos das naves. Os tiros são refletidos de volta, rebatendo em sua careca. Essa piada foi excelente. Há tempos o mangá não brincava com a calvície do Saitama dessa forma. Vi algumas pessoas levando isso a sério, afirmando que ele possui uma cabeça indestrutível ou considerando isso como um feito de resistência, quando, claramente, é apenas uma brincadeira com sua cabeça lisa e brilhante que reflete os lasers. Muitos fãs reagem de maneira exagerada e deixam de analisar essas situações apropriadamente. Oni Punchman possui diversos momentos cômicos, mas eles são apenas piadas. É realmente decepcionante ver pessoas incapazes de interpretar isso corretamente, tentando transformar cenas de humor em feitos épicos para superestimar o personagem. Chega a ser lamentável que alguns levem cenas de humor tão a sério. De certa forma, é isso, pessoal. Eu gosto muito de Oni Punchman, mas, infelizmente, o fandom acaba prejudicando a obra. Superestimam o Saitama em um nível tão escroto ao ponto de afirmarem que ele ganharia de personagens como Goku, Hulk ou Superman, caindo em mentiras do Ener ao invés de entenderem que embora seja forte, o careca não é um dos personagens mais fortes dos animes nem de longe. Em vez de aproveitarem a história de OPM, ficam querendo distorcer a obra para superestimar o Saitama. É realmente lamentável. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente para ajudar na divulgação. Um abraço e até a próxima.